Fala, galera. Tudo bom? A gente está aqui dando sequência aos nossos vídeos do Café e Pessoas. Eu, o Vitor, o Alexandre. E agora a gente resolveu falar para vocês, dar uma aprofundada na metodologia DISC que a gente tem implementado no Talentos. E a gente gostaria de falar com vocês um pouquinho de cada perfil que é contemplado pela metodologia, né? São os perfis dominantes, os influentes, os perfis estáveis e aqueles que são mais controladores. Por isso as 4 letrinhas, né? Dominância, influência, estabilidade e controle. E hoje, para a gente poder seguir as letrinhas, né? A gente vai começar falando do primeiro perfil, que é representado pela letra D, que é o perfil dominante, né? E o Alexandre, nosso especialista, nosso mentor, ele sabe da metodologia melhor do que ninguém. Foi ele que ajudou a gente a implementar, né, Alexandre, dentro do Talentos. Você que pegou na nossa mão, nos apresentou a ferramenta, apresentou a metodologia, nos convenceu a colocá-la dentro do Talentos. E, assim, acho que ninguém é melhor do que você para explicar, para começar essa nossa sériezinha de 4 vídeos, falando desses perfis dominantes, né, esse perfil destacado de dominância. Aí eu queria te perguntar sobre esses perfis dominantes. Aonde que uma pessoa cujo perfil destacado seja esse, qual melhor a área para ela poder atuar dentro de uma empresa, quais são as principais características dela, quais são as dificuldades que a gente tem para lidar com ela no dia a dia. Eu deixo a palavra contigo agora. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Vitor, aí pelas apresentações, né? Quando chegar na hora do perfil do Vitor, eu vou contar a história do Vitor para vocês. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, como o Vitor falou, sobre dominância, né? E falar sobre dominância é um negócio bem legal, porque, na verdade, o que acontece? A gente... Dominância. A dominância, ela tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu faço consultoria no varejo, né? E a gente leva talentos para o varejo e para outras empresas. E quase 100% dos meus clientes, dos empreendedores que eu treino, dos diretores que eu treino, tem dominância no perfil, né? E a dominância é um dos graus do DISC, que geralmente quem tem esse perfil é escolhido para ocupar cargos de gestão, de liderança, para executar, para entregar resultado, porque é um perfil que gosta muito de entregar resultados, que gosta muito de se mexer, de estar em constante movimento, de fazer as coisas acontecerem. Então, o dominante ele tem uma característica bem interessante, que é essa coisa da energia, às vezes da agressividade, às vezes, sabe? Você percebe quando você está do lado de um dominante, porque ele arrasta as pessoas com os exemplos, sabe? Com as ações, com as atitudes. É fácil você perceber que você está do lado de um dominante pela energia que ele coloca nas coisas quando ele está fazendo alguma coisa. É muito legal. E como é que a gente lida com uma pessoa dominante no dia a dia dentro da empresa? Por exemplo, eu tenho o meu perfil destacado ao controle. Então, assim, é um completo oposto do dominante. Como é que eu lidaria com uma pessoa dessa no meu dia a dia? O que eu tenho que fazer para conquistar o coração dela e não sair chateado? Então, é um desafio, porque os dominantes, como eles têm uma velocidade muito grande, né? E dos 4 perfis é o que mais tem velocidade, e geralmente as outras pessoas, os outros perfis costumam ficar um pouco assustados com essa velocidade, com todo esse dinamismo, né? Então, numa velocidade diferente, afinal de contas, né? Então, a tendência o dominante ele não vai mudar, né? Ele, como é o cara, o próprio nome já diz, né? Ele que domina a situação pela facilidade com que ele tem de agir, de fazer as coisas acontecerem.
ele acaba virando uma referência, né? Porque o resultado acontece na vida dele. As coisas acontecem para ele. Então, as pessoas acabam tendo que ir seguindo ele ali, acompanhando ele, para também poder sugar um pouquinho daquilo e complementar ele também. Porque, às vezes, ele tem dominância, mas não tem controle, né? Que é o meu caso. Uma dominância lá no alto e não tem controle. O meu controle é fora de mim. O meu controle chama Vitor. O meu controle não está em mim, está fora de mim. O meu irmão de disque. Então, lá de controle não coisa, mas o Vitor é um desafio falar assim para as pessoas, né, Vitor? Se comunicar, ficar se expressando, se abrindo. Então, é até um desafio para que a gente traçou junto de fazer o Café de Pessoas, até para ele poder desenvolver um pouco o disque dele também. Mas no dia a dia, uma coisa bem legal para lidar com um dominante é você não ficar melindrado, sabe? Não é pessoal. Um dominante, ele age porque ele quer fazer as coisas acontecerem. E às vezes ele está vendo alguém que não tá fazendo exatamente o que ele gostaria, o que ele pretende, e pô, a velocidade dele ele acaba às vezes ultrapassando ou atropelando até alguns conceitos de educação e respeito, mas não é pessoal. Então a gente precisa perceber isso, porque senão a gente fica melindrado, aí a gente fica chateado, murcho e pode não entregar o resultado que a gente espera, né? E Alexandre, como é que a gente faz para manter um dominante sempre motivado? Porque não deve ser fácil, né? Um dominante, o interessante dele é que ele tem uma energia, ele é automotivado, sabe? Ele é um cara carregado, sabe? No 220 muitas vezes. E se você tem um dominante na sua equipe, uma das coisas que motiva ele dentro das organizações são os desafios. Dominantes que ficam muito tempo parados numa função só, numa posição só, e não veem coisas acontecendo ao redor dele, eles tendem a procurar lugares que vão fazer ele se movimentar, coisas que vão desafiar ele. Então, uma das coisas para você reter um talento dominante, por exemplo, é você manter ele constantemente sendo desafiado com novos projetos, com novos desafios, para que ele possa estar sempre reenergizando a dominância dele, para ele continuar entregando resultado para você e não querer, de repente, mudar de posição para ir procurar desafio e talvez novas energias para ele poder estar entregando resultado. Eu acho que um dominante ele é uma característica muito, muito buscada pelas pessoas que querem entregar resultado. Tá? Dos outros perfis, geralmente a dominância é um alvo a ser alcançado para quem quer realmente ter resultados legais na vida. Eu acho que o bate-papo hoje foi muito produtivo, né, Alexandre? A gente fazendo essa introdução aos 4 perfis que são contemplados pela metodologia DISC, que está presente no Talentos. E acho que isso foi muito interessante, muito bacana para essa primeira conversa, esse primeiro perfil. E agora vamos para os próximos, né? Vamos cair matando agora nos próximos perfis. Isso aí. E você ter o prazer de se autoconhecer através da nossa plataforma, através da nossa avaliação, tenho certeza que vai ser um primeiro passo para você conseguir, de repente, buscar novos comportamentos, novos resultados. Eu falo isso porque eu disse que já foi uma das coisas que me ajudou muito no início da minha carreira. Então, pode ajudar vocês também. Isso aí, com certeza. Então, a gente encerra aqui esse primeiro vídeo da série DISC. E acompanhe aí em cima, a gente vai deixar o link para os outros vídeos, os outros perfis. E não esqueça, hein? Acompanhe a gente nas redes sociais, curte aí embaixo o canal e fica ligadinho na gente, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo e interessante para vocês. É isso aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo.